Busque o que está adormecido em você e transforme sua vida. Reconheça seu verdadeiro valor. Está no ar pela Mundial. Programa Despertar do Conhecimento. Com os terapeutas. Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial. Eu sou Lucy Moreira, novamente agradecendo a sua companhia nesta manhã. Hoje falaremos sobre o medo. Nós vivemos numa época em que é comum ouvirmos notícias sobre violência ou tragédias. Instintivamente tomamos atitudes que nos remetem à nossa proteção, bem como das pessoas que amamos. A gente se isola atrás de grades, nos cercamos por alarmes, câmeras, contratamos serviço de segurança e supostamente estamos livres de agressões. Nas ruas, em estado de alerta, não nos detemos para apreciar um belo projeto paisagístico ou arquitetônico, por exemplo. Supostamente, nós nascemos com apenas 2 medos, o medo de cair e o medo do barulho. Todos os outros medos são adquiridos. E é importante termos consciência que o medo é apenas um conglomerado de sombras, e as sombras não têm realidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. Aqui quem está falando é Renilde Santos. Então, continuando o que a nossa colega Lucy Moreira falou, a gente vai falar realmente sobre o medo. E eu tenho a dizer que o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente falando. O medo é provocado pelas reações químicas do corpo, sendo iniciado com a descarga de adrenalina no nosso organismo, causando acelerações cardíacas e tremores. O medo é uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação, crença, que gera uma resposta de alerta no organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera hormônios de estresse, que seriam a adrenalina e o cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. A resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade, que a gente vai falar em uma outra oportunidade. Há alguns tipos de medo que podem surgir em decorrência da aprendizagem, como traumas de infância por acidentes, quedas, acidentes de carro, cirurgia e aí vai. Agora vamos falar aqui com a nossa colega Lenora. Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial. Um lindo dia de sol para você. Luz que entra em seus olhos, penetra seu coração. Começo do dia, começo de semana. Vamos pensar positivamente para que tenhamos uma semana de muita prosperidade, tanto financeira quanto emocional. Pois é, Renilde. No entanto, parece não haver um motivo óbvio para o medo, ou ele parece excessivo diante das circunstâncias. Em certas ocasiões, o medo perdura muito tempo depois do perigo ter passado ou torna-se quase um modo de vida. Nesses casos, é o medo em si e não a situação que causou que se torna um problema. Atravessar um estacionamento deserto à noite, enfrentar um cachorro grande ou um inseto, são algumas das muitas situações que podem nos dar a sensação de medo, até mesmo nas pessoas mais destemidas. A resposta ao medo é natural, normal e útil, porque o medo aguça os sentidos, dando-nos mais força, acelerando as reações e ajudando-nos a enfrentar emoções de perigo. Não é mesmo, Lucy? Com certeza, Lenora. Conforme a Renilde já citou, assim, o medo, no seu aspecto positivo, ele tem a função de nos dar a proteção, nos coloca em estado de alerta. Diante de um perigo real ou não, e permite que nós avaliemos e nos adaptemos à situação que surge, né? E permite que nós possamos fugir, lutar ou ficar paralisado, dependendo da situação. Esse sentimento, ainda no aspecto positivo, nos ajuda a conter a impulsividade. Passamos a agir com mais cautela. E não podemos evitá-lo.
Ele tem a função de preservação e é aprendido através da evolução da espécie. É isso mesmo, Lucy. O medo, por incrível que pareça, ele tem um aspecto positivo mesmo, né? Que é um mecanismo, é disparar o nosso mecanismo de aprendizagem, né? Através dele a gente aprende também. Aprende a se resguardar, não se colocar à disposição frente a um perigo, né? E também prioriza aí a preservação da espécie, né? Porque a gente vai ativar o nosso mais primitivo instinto, né? Que é o instinto de preservação, né? Então a gente procura não se arriscar com tanta facilidade, né? Através do medo. E também, por exemplo, para preservar, dirigir um carro, né? Você tendo medo, você não vai empreender tanta velocidade para se arriscar por alguma coisa, né? Assim, um acidente, se colocar um acidente, nem colocar sua família frente a um acidente. Não é mesmo, Lenora? É isso mesmo. E quem sofre esse tipo de medo tem dificuldade em lidar com as exigências da vida cotidiana e do trabalho. Por exemplo, não sair sozinha, como disse a Renilde, dirigir um carro, ou, importante, falar para o parceiro, falar para a pessoa que a ama com medo de perdê-la. Não consegue relaxar e nem se divertir. E se o medo persistir durante mais tempo, acabarão sentindo estresse físico e emocional. O medo irracional assume várias formas. Quando é provocado por objetos ou situações determinadas, como baratas, altura ou viajar de avião, chama-se fobia. Dá-se o nome também de agorafobia. Às vezes as causas desses medos irracionais ou exagerados têm raízes até mesmo em terrores infantis, como o medo do escuro ou o bicho-papão. As experiências infantis traumáticas ou conflitos reprimidos e os distúrbios psiquiátricos também podem contribuir com o medo. Não é mesmo, Lucy? Com certeza. Como a Leonora falou, esse aspecto negativo do medo realmente é destrutivo, acarreta obsessões, complexos e descontrolado que realmente causa o pânico e o terror, né? Um dos maiores inimigos do homem. Esse medo nos limita por trás do fracasso, da doença, nós tememos o passado, o futuro, a morte. Tem medo, assim, de coisas que não existem. Né? E a gente aprende a ter medo. Aprende a ter medo através dessas lembranças já citadas, os acidentes e traumas, as humilhações, né? E vivenciamos também os nossos familiares, nossos pais, nossos avós, assustados e preocupados com possíveis agressões, com o que possa acontecer. Então, a preocupação é de preservar também a família. O que você acha, Renilde? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Os aspectos negativos do medo é bastante complicado, né, Lucy? Né, Leonora? Porque provoca uma tensão exagerada a tudo que ocorre ao redor, né? E pode trazer malefícios como a depressão, o pânico, como você falou, né, Leonora? As fobias, como a Lucy já citou aqui, e fora outras coisas, né? Que seria até problemas espirituais. A gama é extensa, né? Verdade. Fisicamente, temos prejuízos no sistema digestivo, cardíaco, no fígado, né, que faz parte do sistema digestivo. Sim. Traz o desequilíbrio mental, emocional, físico, né, por conta de toda essa adrenalina, cortisol, enfim, e também espiritual. Exatamente. Né? Baixa ali a vibração e você acaba... abre a guarda e dá... Atrai obsessores, situações assim terríveis. Verdade, Lucy. E assim, também vai trazendo desequilíbrio para a família, para sua casa também, né? Sua casa com obsessores não é fácil, né, Lenora? Não é fácil de lidar. Porque deixa-se vampirizar, deixa-se drenar sua energia, aí não tem vida, não tem energia para trabalhar, para viver, né? Então, acaba cada vez mais entrando numa depressão
E aí é muito difícil, né? É verdade. E o medo, por exemplo, o medo leve, digamos assim, as crises de medo, ansiedade, eles podem ser resolvidas pela própria pessoa. Mas as sensações mais fortes, as paralisantes e duradouras, que impossibilitam de levar uma vida normal e saudável, têm que ser tratadas por um médico, um terapeuta qualificado e ajudando esses dois profissionais, os terapeutas complementares, né, que vão dar uma base também, uma assistência muito melhor para quem tem essa necessidade, que precisa desse apoio, não é? Com certeza. E esses profissionais citados, terapeutas complementares, são os conhecidos terapeutas holísticos, com as várias técnicas, várias práticas, e que são possíveis, são mecanismos que estão à nossa mão, que podemos nos valer deles para ajudar a chegar a um equilíbrio ideal para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. E por que não espiritual, não é mesmo? Com certeza, Lucy, porque a pessoa vai abrindo mesmo a guarda, né, com esse medo negativo, e vai trazendo para si vários problemas. E por que não, além dos terapeutas holísticos, e por que não outros profissionais, né? Se a pessoa está ali na ênfase do medo, que seria as fobias, o pavor, né? Quando ela não consegue mesmo sair dessa encruzilhada, vamos dizer assim, por que não ter uma ajuda aí de um psicólogo, até mesmo de um psiquiatra, sim, né? Dependendo do medo, psicanalista. Ele precisa desse apoio, né? E tem que ter. Porque senão não tem vida, uma vida saudável, né? Com certeza, a gente busca sempre a qualidade de vida. E complementarmente, estamos nós aí, nós terapeutas holísticos, exatamente. Não é? Podemos trabalhar muito bem, cada um no seu quadradinho aí, e ninguém prejudicar. Cada qual na sua especialidade, então, né? E essas terapias complementares, como floral, como acupuntura, como até a mesa radiônica, que trabalha muito esse lado, o equilíbrio, o lado emocional, ajuda bastante. A massagem bioenergética, a reflexologia, assim como a homeopatia. Os fitoterápicos, né? Uma alimentação equilibrada, tem um efeito calmante, né, sobre o sistema nervoso, melhorando assim o estado geral e ajudando a recuperar essa tranquilidade interior. Não é mesmo, meninas? Com certeza. O interessante, fazendo aqui uma pequena pausa antes de citarmos, assim, entrarmos em detalhes quanto às terapias, eu colhi algumas frases de famosos. Por exemplo, Paulo Coelho, abordando o medo. Paulo Coelho cita no livro Brida: quantas coisas perdemos por medo de perder? É verdade. Uma verdade. Sim. William Shakespeare: por simples medo de arriscar, podemos perder o que com frequência poderíamos ganhar. Ralph Ellison é um filósofo e poeta. Ele cita o seguinte: faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Achei ótimo isto. Um outro autor, esse é desconhecido, escreveu: o maior erro que podemos cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Exatamente. Mesmo? Isso aí é a busca do Então perfeccionismo. é por isso que é necessário Não existe, né? é necessário sim buscar ajuda com as terapias. Então estamos à disposição aí. Lógico, porque o objetivo disso tudo é trazer fundamentalmente as pessoas a tomarem consciência de suas posturas e movimentos corporais, né? Assim como a massagem bioenergética, a reflexologia também, né? A cromo ajuda muito também, não é, menina? Com certeza. A homeopatia, que vai buscar ali o equilíbrio emocional, a fitoterapia, né, além de buscar o equilíbrio emocional, vai agir nessa parte física, né, consertando aí os problemas digestivos, até acalmando o indivíduo, que a gente lança a mão dessas substâncias dentro da fitoterapia. Também falando aí de problemas
problemas emocionais, a gente tem os florais, né, Lucy? Sim, eles atuam de forma muito efetiva e eficaz nesse equilíbrio emocional, mental e até espiritual. Mas voltando ao que você citou em fitoterapia, Renilde, você conversando em conversa, assim, antes da gravação, você comentou sobre a magia das ervas. É uma prática, é uma terapia? O que é isso? É uma prática, porque a erva não tem só a parte, ela não tem só a parte de compostos fitoquímicos, que vai equilibrar você na parte física. Ela também tem a parte energética, que vai trabalhar essa parte espiritual da gente. Quem nunca ouviu falar que tomar um banho de arruda espanta mal-olhado, espanta alguma coisa? Verdade. É bem nessa linha que a gente trabalha com a magia das ervas, né? Então você faz um banho para eliminar esses, eu costumo falar, esses gatinhos que vão grudando na gente, sem querer ofender os felinos, é claro, mas são esses obsessores, essas coisas todas. Então, a gente tem banhos dentro de uma classificação de ervas, né? Tem banhos para afastar isso. A gente pode lançar a mão também de um bate-folha, que a gente pode fazer na casa, né? Para fechar buracos, rombos. Limpar tudo. Sumir com os obsessores, né? Isso não, e promove o bem-estar, equilibramento. Assim como a cromo, né? Que também ajuda bastante a trazer esse equilíbrio, né? As pessoas que são afetadas pelas cores psicológica e fisicamente pode se afetar tanto a disposição como a percepção da temperatura ou do tempo ou a capacidade de concentração. E o conhecimento dessas influências está cada vez mais utilizado para provocar as reações desejadas, né? Então, diversos problemas de saúde podem ser tratados também, corrigindo-se a quantidade de cor que é absorvida pelo corpo. E o corpo, ele recebe os diferentes correspondentes eletromagnéticos da luz e absorve-os, né? E até certo ponto, e produz uma própria aura de eletromagnetismo. E o corpo não saudável emite um padrão desequilibrado de vibração, e a cromoterapia devolve esse equilíbrio, né? Esse próprio equilíbrio, emanando as cores certas. Aí o terapeuta avalia as cores necessárias e a cor, através da luz, atua como meio por meio do sistema nervoso para estimular a produção de hormônios que controlam o equilíbrio químico e energético do corpo. A cromo, e assim como as ervas, eles têm essa mesma função também de trazer energeticamente o equilíbrio das pessoas. Não é, Lucy? E a sua mesa? É isso mesmo. Bom, sobre a mesa, o assunto é um pouquinho extenso, podemos falar num outro programa, assim, com mais detalhes. Ela é um poderoso instrumento de cura, conforme eu já comentei. Ela consegue corrigir muitas situações, curar. Ela inverte o negativo em positivo, assim, com várias estratégias usadas, né? E, além de todos esses conselhos, tem uma estratégiazinha que eu aconselharia. Por exemplo, encarar as dificuldades de uma situação que causa aflição e preocupação e medo, ajuda a desenvolver um mecanismo. E esse passa automaticamente a neutralizar o medo excessivo. Por exemplo, se você tem medo de altura, você começa a se imaginar, faz uma meditação, começa a se imaginar no pé de uma montanha, olhando para ela e começar uma subida, apreciando a paisagem, colhendo flores. Quando você perceber, você já está lá perto das nuvens, vai olhar tudo com muita serenidade. E numa próxima oportunidade, quando isso acontecer na realidade, você já não vai ter aquele medo, aquele pânico. É uma estratégia. Comece a visualizar para materializar isso. Eu morria de medo de altura. O que me ajudou muito foi floral. Floral, né? Também. Hoje até viajo de avião, paraglide, tudo numa boa. O único medo que eu não pedi foi o de inseto. Esse eu Tem não floral superei. para isso também. Eu superei medo de altura também. Eu tinha um problema até de atravessar uma passarela, uma ponte. Então, o floral e a homeopatia me ajudaram bastante. A acupuntura ajuda também.
Tem muita técnica. Devagarinho nós vamos falando. Cada programa nós vamos falando a respeito de outras técnicas, trazendo assim um breve relato de cada uma para vocês, né? Para vocês saberem, conhecerem o nosso trabalho, né? Como a Agnes, né? Que tem, né, Renilde? A Agnes tem bastante curso, assim como lá na Univida com a Lenora também tem bastante curso nessas áreas que a gente vem citando. Então, só para complementar para vocês sobre mais coisas que podem ajudar no medo, a aromaterapia, que assim como o floral, vem da mamãe chamada fitoterapia, porque é uma parte também da planta, né? A aromaterapia também ajuda bastante. Ajuda. E além da vibracional, você conhece a vibracional, não, Lenora? Conheço muito pouco. É uma que a gente pode tomar. Eu trabalho bastante lá na Agnes com ela. Isso é interessante. Isso é perfeito. Eu gosto de experimentar tudo, conhecer tudo, para depois passar para as pessoas que gostariam de experimentar também. E a gente sempre tem que passar com experiência, né? Primeiro certeza. Nós somos a cobaia e a gente diz para você se é bom ou não, né? A gente faz como os antigos mestres, né? Hahnemann fazia isso, Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, né? Tem que ser, né? Se a gente se não testar, se não morrer, dá certo. É para saber se é bom, se não... É verdade. Então, vamos lá, os recadinhos da semana. Então, lá na Agnes Natoterapias, hoje, dia 15, tá começando o nosso curso de astrologia básico, né? A partir das 19 horas. Então, quem quiser fazer sua matrícula, dá uma ligadinha pra gente. Também amanhã, terça-feira, dia 16, está começando o curso de runas. Quem quiser fazer parte, né, do curso, dá uma ligada para nós. Quinta-feira, a gente começa o tarô. E na sexta-feira, o curso de baralho cigano. E olha só, a gente falou bastante de cromo e de fito. Dia 27, a gente está começando um curso de cromoterapia lá na Agnes. E dia 28, um curso de fitoterapia. Então, dá uma ligada lá para nós para saber o que é necessário. E lá na Univida, Lenora, o que vocês estão tendo lá de legal para gente? Então, vai começar um curso de formação de estética integral, facial e corporal. Tem manual ou com aparelhos de eletroterapia com a professora Lígica Carvalho. Inscrições abertas no telefone 5083-5312. E você, terapeuta, que precisa de sala de aluguel por hora ou período, ou um salão para cursos, palestras, workshops, no Univida também temos, né? E lá também oferecemos ambulatório de Reiki, toda sexta-feira, a partir das 17 às 19 horas, e a apometria, que é aberta também ao público, que é de terça-feira, das 19 até as 21 horas. É só chegar, dar o nome lá, e com certeza vai ser muito bem atendido. Quem quiser informações sobre os nossos cursos lá na Agnes Natoterapias, o nosso telefone é 2129-7401. 2129-7401. Bom, eu, Renilde Santos, estou me despedindo de vocês. Até o próximo programa, gente. E vocês vão ter a nossa próxima semana com os terapeutas Eliseu Duarte, Darcy de Souza e Patrícia Brito. Tá? Lenora, se despedindo, um beijo enorme, gratidão. Eu, Lucy Moreira, antes de me despedir, quero anunciar que já estou recebendo inscrições para o curso de mesa radiônica quântica, que vai acontecer lá no Univida, no mês de setembro. E essas informações estarão no nosso site www.despertardoconhecimento.com.br. Maiores informações, meu telefone 99172-8307. Desejando a vocês uma excelente semana, com muita luz, muita garra, muita coragem, muita força. Muita saúde, muita alegria. Um grande abraço e até mais. Grande luz dourada para todo mundo, muita luz violeta e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Sorriso, sempre sorrindo, que isso é uma corrente. Vamos sorrir e formar essa... Busque o que está adormecido em você e transforme sua vida. Reconheça seu verdadeiro valor. Está no ar pela Mundial
Programa Despertar do Conhecimento, com os terapeutas